Olá, queridos, a paz do Senhor. Estou passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você duas passagens bíblicas que falam acerca da crucificação de Jesus. Não vou ler aqui os textos para o vídeo não ficar extenso, mas é uma passagem bem conhecida, eu sei que você vai se recordar. Em Marcos, capítulo de número 15, e Lucas, capítulo de número 23, vão retratar acerca da crucificação de Jesus. Só que em Marcos 15, diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões e que os dois ladrões o insultavam. Já em Lucas, capítulo de número 23, se você ler lá, você vai ver que diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões e que apenas um dos ladrões o insultava. Ei, queridos, não é de hoje que a palavra de Deus tem sido atacada. Não é de hoje que a palavra de Deus tem sido colocada em xeque. Muitas pessoas dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem a Bíblia ter sido escrita por homens e não ter sido inspirada por Deus. Muitas pessoas falam que a Bíblia apresenta muitas contradições. E um dos textos usados para as contradições bíblicas são esses que acabei de usar. Marcos 15 e Lucas 23. Repito, Marcos diz que os dois ladrões insultavam Jesus. Mas Lucas diz que apenas um dos ladrões insultavam Jesus. E aí? A Bíblia está se contradizendo? Você me diz, bom irmão, mas se Marcos está falando que os dois insultavam e Lucas está falando que um insultava, então a Bíblia está se contradizendo. Deixa eu te dar um exemplo, amados, para que você possa entender melhor. Suponha que no dia de ontem, o Flamengo tenha jogado com o Vasco. E no dia de ontem, o Flamengo ganhou do Vasco de 1-0, com um gol aos 46 minutos do segundo tempo. Perceba, acompanhe o meu raciocínio. O Flamengo jogou com o Vasco ontem, ganhou de 1-0, com um gol aos 46 minutos do segundo tempo. É claro que é uma suposição, porque se o Flamengo jogasse com o Vasco nos dias atuais, aos 46 do segundo tempo já estariam 4 ou 5-0 para o Flamengo, não é verdade? Bom, mas vamos supor que o Flamengo ganhou ontem do Vasco de 1-0, com gol aos 46 minutos do segundo tempo. Só que o Marcos e o Lucas, os personagens bíblicos, foram ao estádio assistir o jogo. Marcos assiste o jogo, chega em casa e vai dar a notícia do jogo para os seus familiares que não foram ao estádio. Aí Marcos diz assim: bom, o Flamengo estava empatando com o Vasco. Só que aí Lucas, que também foi ao estádio, chega em casa e vai dar a notícia para os seus familiares. E Lucas vai dizer assim: bom, o Flamengo estava ganhando de 1-0 do Vasco. Eu te pergunto, qual dos dois mentiu? Marcos disse que o Flamengo estava empatando com o Vasco. Mas Lucas foi ao mesmo jogo e está dizendo assim: o Flamengo estava ganhando de 1-0 do Vasco. Qual dos dois mentiu? E a resposta é nenhum. Nenhum dos dois mentiu. Nenhum dos dois está se contradizendo. Eles apenas estão narrando momentos distintos do jogo. Eles estão, preste atenção nisso, eles estão narrando momentos distintos do jogo. Quando Marcos chega em casa e diz para os seus familiares que o jogo estava 0-0, ele está narrando algum momento até os 45 minutos do segundo tempo, quando realmente o jogo estava 0-0. Quando Lucas chega em casa e diz que o Flamengo estava ganhando o Vasco de 1-0, ele está narrando algum momento do jogo após aos 46 minutos do segundo tempo,
que foi quando o Flamengo fez o gol. Perceba, eles não estão se contradizendo, apenas estão narrando momentos distintos do jogo. Marcos narrou um momento anterior ao momento narrado por Lucas. Agora voltemos à passagem bíblica. Marcos disse que os dois insultavam Jesus. Lucas disse que apenas um insultava Jesus. Você sabe o que eu aprendo, queridos? Marcos está narrando algo anterior ao que Lucas está narrando. Os dois não estão se contradizendo, apenas estão narrando momentos distintos. Por quê? Porque os dois ladrões chegaram insultando Jesus. Por isso Marcos diz que os dois o insultavam. Mas após um período de tempo que aqueles ladrões permaneceram ali na cruz, um deles se converteu. Por isso Lucas diz assim, que apenas um deles insultavam Jesus. Vou repetir. Marcos narra um momento anterior ao que é narrado por Lucas. Os dois ladrões chegaram insultando Jesus. Por isso Marcos diz que os dois o insultavam. Mas após um período de tempo que os dois ladrões permaneceram ali na cruz com Cristo, um deles se converte. E então Lucas vai dizer que apenas um deles insultava Jesus. Não há contradição bíblica. Os autores dos livros apenas estão descrevendo momentos distintos. Marcos narra um momento quando os dois chegam à cruz, e os dois chegam insultando Jesus. Lucas vai falar de um momento posterior, após o momento em que eles passaram ali algum tempo com Cristo, todos eles crucificados, um deles se converte. Você sabe o que eu aprendo, queridos? Perceba que os dois chegam insultando Jesus. É o que Marcos narra. Mas Lucas diz que apenas um insultava Jesus. O que eu aprendo? Jesus, mesmo estando sentindo dores insuportáveis, quando ele estava naquela cruz, ele ainda assim pregou para aqueles dois ladrões. Por isso, um deles se arrepende. Ei, amados, a Bíblia nunca se contradiz. Os dois chegaram insultando Jesus, é o que Marcos narra. Mas após um período de tempo que eles estavam ali, Jesus prega para eles e um deles se arrepende. Então Lucas vai narrar esta parte da história, onde apenas um insultava Jesus. Existe uma frase de um autor desconhecido que eu gosto muito, e ela diz assim: lendo a Bíblia, encontrei muitos erros, todos eles em mim. Lendo a Bíblia, eu encontrei muitos erros, todos eles em mim. E eu termino dizendo: a Bíblia é a verdadeira, inerrante e eterna Palavra de Deus. Amém. Que Deus te abençoe.